Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossas vidas. Queremos agradecer a Ele, ao Mestre, ao amigo, ao companheiro, àquele que está sempre conosco, pelas bênçãos dessa hora, por essas bênçãos que permitem que a gente possa, mesmo distantes fisicamente, estarmos unidos em pensamentos, em sentimentos, em desejo de melhoria espiritual, e buscando, através dos contos espíritas, os contos dados pelos espíritos amigos, a nossa renovação íntima, a nossa renovação de sentimentos, de pensamentos. Obrigado, Mestre querido, e ser conosco, Senhor, nesse instante, envolva-nos com a sua presença, que os benfeitores espirituais possam estar sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós continuamos o estudo do livro No Roteiro de Jesus, estamos no capítulo 41, o discípulo ambicioso. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita, em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança. Mas como efetuar as reformas necessárias por meio de simples atitudes idealistas? Então, na cabeça de Judas, ele achava que podia entrar em conluio, em acordo com os fariseus para fazer uma revolução, para tomar o poder de Roma. E ao mesmo tempo que ele tomaria o poder de Roma, e aí sim, Jesus estaria preservado, estaria resguardado pela promessa dos fariseus, dos sacerdotes, né? Jesus ficaria resguardado, e assim que ele tomasse o poder, ele achava que ele, Judas, ia ser o grande líder dessa revolução, e aí ele devolveria o poder a Jesus. Então, ele também pensava assim: Jesus pedia concórdia, tolerância, paciência e esperança. Mas como efetuar as reformas necessárias por meio de simples atitudes idealistas? Então, ele gostava do mestre, ele achava muito bonito as propostas do mestre, mas ele não acreditava nelas. Ele acreditava que somente a força, o poder, a riqueza poderiam realmente fazer a diferença. Então, ele, Judas, acreditava que Jesus era muito bom, mas era ingênuo. Então, essa visão é muito importante para a gente entender até hoje, se nós não temos sido Judas também. Porque muitas vezes, quando alguém fala assim, Jesus pregou o amor, pregou a concórdia, a paz. Não, mas isso aí não é assim. Jesus era muito bom, mas a gente tem que resolver por meio da violência, da imposição e tudo mais. Então, a gente vê que a gente se acha mais esperto, mais inteligente, mais bem preparado do que Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa vaidade, com essa presunção nossa. Porque a gente viu como Judas acreditava. E o que aconteceu com ele, quando percebeu que estava totalmente equivocado. Quando foi traído por essas forças políticas e religiosas que ele acreditava que estava ao lado dele, né, ao lado do movimento de separação, enquanto, na verdade, eles queriam apenas preservar o próprio poder. Então, a gente vê até hoje como tem pessoas que pensam assim: Jesus era utópico, era idealista. Como melhorar a sociedade? A gente
pode perguntar, né? E Jesus perguntaria, sem melhorar o homem. Jesus era realista. Essas revoluções que aconteceram no mundo, essas tomadas de poder, a gente viu no que dá. Só dá em morte, em fome, em sofrimento, porque as pessoas simplesmente não estão prontas para uma sociedade utópica, isso sim, utópica, né? Então, Jesus fala, primeiro melhore o homem. Melhorando o ser humano, a sociedade vai melhorar com consequência. Se a gente aprender a perdoar, a amar, a ser bondoso, a resignado, se a gente aprender a abnegação, favorecer o próximo, muitas vezes em detrimento de nós mesmos, né? Se a gente tiver isso no coração, e quanto mais gente for assim, mais a sociedade também será assim. Então, Jesus era realista. Mas as pessoas apressadas achavam que não, precisamos fazer um movimento, tomar o poder, porque assim a gente vai resolver os problemas. Quando isso resolveu? Nunca. Já está na hora da gente tentar o que Jesus propôs, né? E aí continua falando aqui. E o discípulo, em atitude de homem escravizado, a ilusão aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Então ele foi falar com Caifás, com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um homem de um poder enorme, só não tinha mais poder que o Império Romano. Mas dentre os judeus ali, tinha um poder enorme. Era o único que entrava lá dentro, onde estavam guardados os 10 mandamentos, né? O santo dos santos lá, ele entrava. Dentro do templo tinha um lugar onde estavam guardados os 10 mandamentos, só o sumo sacerdote entrava. Era um que tinha contato, que diziam que tinham contato com Deus. E Jesus propôs que todo mundo poderia ter contato com Deus. Entre no seu quarto, se dirija a Deus ali em silêncio, e Deus te ouvirá. Porque todos nós podemos ter contato com Deus. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou: com que então o tempo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração? Ah, sim, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Ele dava muita importância a essas coisas. Quem de nós não dá importância a cargos, importância a destaque, importância a elogios? A vaidade nos escraviza à ilusão, como ele diz aqui, perto de Campos diz. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Ó, sim, disse Judas, contente, compreendendo a situação. Então, o Caifás disse não que ia prendê-lo e entregá-lo aos romanos, mas queria salvá-lo, porque existia o temor por parte dos sacerdotes, que apesar do poder político estar com Roma, eles mantinham seus privilégios. Então ele achava que se viesse um revolucionário, como muita gente acreditava que Jesus era, embora não fosse, mas que ele tinha vindo ali justamente na Páscoa, né? A Páscoa era o momento que os judeus comemoravam a fuga do Egito, a libertação do Egito, a libertação da escravidão do Egito, quando eles foram para o Mar Vermelho, né? E fugiram do Egito. Então, a Páscoa era essa comemoração que todo ano os judeus faziam. Existiria um momento mais propício? Depois que os cristãos passaram a comemorar a Páscoa também como a ressurreição, né, de Jesus. Mas era o que acontecia naquela festa. Então, acreditavam que Jesus era um revolucionário, e eles se reuniram, os sacerdotes disseram: olha, é melhor que um se perca do que a nação inteira. Quem sabe, se houver uma revolta, os romanos vão nos massacrar. Então, eles pensaram em pegar Jesus para evitar isso. E contaram com a ilusão de Judas. Mas ele não ia falar, o sacerdote não ia falar, porque ele sabia que Judas gostava de Jesus, no fundo. Era discípulo dele. Então, ele falou que Jesus ia ser preservado. Vamos preservá-lo para a nossa revolução. E, num ponto, o sacerdote estava correto. Essa rebelião contra Roma iria levar ao aniquilamento dos judeus. O que aconteceu?
mais ou menos 40 anos depois da crucificação de Jesus, os judeus resolveram se rebelar contra Roma, e os romanos simplesmente destruíram a cidade, destruíram o próprio templo. Não sobrou pedra sobre pedra, isto é, sobrou apenas um muro do templo, que hoje é o Muro das Lamentações, onde os judeus vão rezar lá, vão fazer orações lá. Então, de fato, os romanos tinham um poder muito maior, né? E aqueles que se rebelaram acharam que podiam vencer os romanos. E nesse ponto, os sacerdotes estavam certos, mas eram raposas, né? Eram pessoas falsas, que estavam querendo, no fundo, manter os privilégios que tinham, que Roma deixava eles terem o governo religioso, os privilégios, etc. Né? Então, ele falou, né, o chefe do templo, Caifás, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política. E, em boa hora, os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, homem providencial que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham o Nazareno, porém todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão da voz, impressionando Judas. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. É tempo de libertação, e certo, Jesus é o rei que Jeová nos envia. Olha a falsidade, né? E a ilusão de Judas, acreditando nessas coisas, fascinado com o poder, de estar nos melhores locais, de ficar, né, nos melhores lugares, de ser, né? Então, os espíritos maldosos usam da nossa vaidade, das nossas ilusões para nos enganar. Judas não cabia em si mesmo tal contentamento que lhe tomava o coração. Preocupado, no entanto, com a situação do profeta, a quem tanto devia, perguntou humilde: e o mestre? Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhe vagavam na alma e respondeu, em voz quase doce: compreenderá certamente a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal. Será detido a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável. Enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Liquidada a vitória inicial com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias, que ostentará o cetro do poder. Então, a promessa de Caifás era essa. Nós vamos prender Jesus e colocar ele a salvo, né? E vamos tomar o poder. Quando a gente tomar o poder, a gente dá o cetro de rei a ele. É o Messias. O discípulo exultava. Conhecedor antigo dos efeitos da lisonja, nos corações indisciplinados e invigilantes, Caifás continuou. O meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhes são devidas. Tomará o lugar do Messias provisoriamente e ditará ordens, até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Satisfeitíssimo, o visitante indagou: o que devo fazer inicialmente? O sacerdote, perspicaz, respondeu: não temos tempo a perder. Formaremos a documentação necessária. Como devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz enganado. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote, e perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma. Bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Posso dispor de sua lealdade? Judas não hesitou. Estava decidido a seguir as instruções.
Mais alguns minutos e organizou-se pequena assembleia com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. É discípulo de Jesus, o Nazareno? Confiante, Judas respondeu, sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Confirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Imagina, Jesus nunca falou isso. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas, que era o rei que governava em nome de César, né? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Imagina, né? Deseja de fato aproveitar a Páscoa, né, aquela comemoração dos judeus, para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra quaisquer obstáculos para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e essa província, no sentido de coroar-se rei? Sim. De posse das declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito, mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências junto de romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breves horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo, à espera da ordem final. E Caifás, compensando Judas com algum dinheiro, fez-lhe sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que em breve tempo se cumpriria a redenção de Israel. O discípulo foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. E quando os fatos marcharam no outro rumo, debalde, Judas procurou avistar-se com as autoridades, tão pródigas em promessas. Fim do processo de humilhações, encarceramento, martírio e condenação de Jesus, o aprendiz infiel conseguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei. Em animada conversação no Sinédrio, em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia da cruz e, sentindo, tarde embora, que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos, socorrei-me, cometi um crime traindo sangue inocente. A vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente, que nos importa? Isso é contigo. Então a gente vê que a gente muitas vezes se equivoca, se engana. A gente até hoje está esperando mudanças externas, enquanto Jesus propõe a mudança interna de cada um. Queremos um novo Messias, um novo rei, um novo, né, que venha impor o reino de Deus à força. Isso não existe. O reino de Deus não é conquistado à força. É conquistado pela conversão de cada um ao bem, à luz, a Jesus. Que a gente possa refletir nisso, para a gente não agir como Judas, porque muitas vezes é o que nós temos feito ao longo dos séculos. Lutamos em nome do Cristo, matamos em nome do Cristo. Tudo isso são, achando que com isso estávamos defendendo Jesus, quando na verdade estávamos atrapalhando a sua obra. Éramos novos Judas. E vamos ver se nessa encarnação a gente não se torna novamente um novo Judas, traindo a proposta de Jesus, que é uma proposta de amor, de paz e de benevolência. Então, que Jesus possa nos amparar, nos assistir, nos orientar, que a gente possa estar sintonizado com Ele, para sermos misericordiosos, compassivos, bondosos, que essa é a proposta de Jesus, que nós possamos transformar nossos corações à luz do reino de Deus. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.